Quer aprender novos acordes para você tocar mais um hino do inário, mais um hino avulso, aprender a dedilhar, usar capotraste e o metrônomo, tudo em uma aula só? Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá pessoal, o professor Giovanni por aqui. Nas últimas duas aulas eu ensinei sobre o básico, sobre acordes, sobre batidas, ritmo, postura e as diferenças do violão. Então é importantíssimo que você assista essas duas primeiras aulas. Nessa aula eu preparei 6 coisas que eu quero te passar. Eu quero te ensinar a estudar o dedilhado da forma correta, utilizando o metrônomo, sabendo fazer novos acordes, sabendo utilizar o capotraste para tocar na tonalidade que você quiser e como aplicar tudo isso no hino avulso Caquinho e também no hino 1 do inário da congregação, o Cristo meu mestre. Então você já percebeu que é bastante coisa, né? Então já salva esse vídeo aqui, já fica comigo até no final para você aprender tudo isso da forma correta. E também nós vamos dar continuidade no sorteio da última aula, onde vamos sortear 7 vagas para o nosso curso completo do violão aqui da Music Studio Academy. E se essa terceira aula bater a meta de 300 likes, nós iremos liberar para vocês gratuitamente o inário do violeiro, contendo 10 hinos do inário, com sua partitura, tablatura, acordes e letra do hino da forma 100% correta e fiel para você tocar no seu violão. Lembrando que vamos liberar esse inário no nosso grupo de WhatsApp. Já toca aqui no link da descrição e já entre nesse grupo, que nós iremos liberar o inário por lá e nós também estamos liberando algumas dicas de violão exclusivamente lá nesse grupo do WhatsApp. Vamos começar pelo dedilhado. O dedilhado é uma forma de você tocar o violão aqui na mão direita, aonde ao invés de você fazer a batida, ao invés de tocar todas as cordas ao mesmo tempo, você vai tocar uma corda por vez. Da mesma forma que a gente separou a batida em batida de 3 tempos e batida de 4 tempos, nós vamos fazer a mesma coisa no dedilhado. Nós vamos utilizar dedilhado de 3 tempos, que vai ser utilizado em hinos de 3 tempos, ou hinos compostos, ou hinos ternários simples, e o dedilhado de 4 tempos, que nós vamos usar em hinos 2x4 ou 4x4. Binários simples ou quaternários simples. A forma mais simples de você começar a praticar o seu dedilhado vai ser da seguinte forma. O nosso polegar, o dedão, ele sempre vai ficar na tônica do acorde. Tônica é a nota mais grave do acorde, é a nota que dá nome ao acorde. E essa tônica ou vai ser na 6ª corda, ou vai ser na 5ª, ou vai ser na 4ª corda. Então o polegar sempre vai ficar em uma dessas 3 cordas. O polegar vai variar mediante a tônica do acorde. Então se você fizer, por exemplo, o Sol maior, o polegar vai estar na 6ª corda. Se você fizer um Dó maior, o polegar vai estar na 5ª corda, porque é onde está a tônica do acorde. Se você fizer um Ré maior, o polegar vai estar na 4ª corda. Por isso que quando a gente aprende o acorde, é muito importante a gente aprender aonde está a tônica desse acorde, para saber aonde vai ficar o seu polegar na hora de tocar. Já os outros 3 dedos, o indicador, médio e anelar, ele vai ficar sempre nas primas. Primas são as 3 primeiras cordas. A corda 1, corda 2 e corda 3. Lembrando que as cordas são contadas sempre de baixo para cima. Então a corda de baixo aqui, a mais fininha, é a primeira corda. Então se você fizer, por exemplo, um Sol maior, o polegar vai ficar na tônica, na 6ª corda, e os outros 3 dedos vão ficar nas 3 primas. E no dedilhado, nós podemos tocar uma corda de cada vez, ou podemos combinar alguns dedos para tocar junto. Mas nessa aula especificamente, nós vamos trabalhar apenas um dedo de cada vez. Então nós vamos praticar o dedilhado Pima, P-I-M-A, polegar, indicador, médio, anelar, e o dedilhado P-I-M-A, polegar e os 3 dedos ao mesmo tempo. Vamos praticar com as cordas soltas, então. Vamos deixar o polegar aqui na 6ª corda e os outros 3 dedos aqui nas 3 primas. E vamos fazer assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos praticar agora com o polegar na 5ª corda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora o polegar na 4ª corda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Até quando você vai ter que fazer esse exercício? Até o seu ritmo estar fluido, estar constante.
Vamos falar agora do outro dedilhado, o dedilhado P, Ima, Ima. Polegar, Ima, Ima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Polegar na quinta corda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Polegar na quarta corda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perceba que o dedilhado Pima eu contei até 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o dedilhado P, Ima, Ima eu contei até 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É por isso que o dedilhado Pima nós vamos utilizar para hinos de 4 tempos. E o dedilhado P, Ima, Ima nós vamos utilizar para hinos de 3 tempos. Vamos utilizar o metrônomo para ajudar a gente a praticar o dedilhado. Porque, às vezes, na sua cabeça, seu dedilhado tá lindo, maravilhoso, tá no tempo certo. Mas você só vai saber se você acertou mesmo se tiver um gabarito. Um gabarito que vai falar se a pulsação realmente está firme. E o nosso gabarito vai ser o metrônomo. Então eu estou usando o metrônomo aqui, eu coloquei ele em 100 BPM. BPM é a velocidade do metrônomo, é o andamento dele. No caso, BPM significa batidas por minuto. Quer dizer que esse metrônomo ele vai estar dando 100 cliques a cada minuto. Vamos começar com o dedilhado de 4 tempos. Antes de sair tocando com o metrônomo, eu gosto sempre de escutar o metrônomo primeiro, bater o pé no chão para marcar o tempo, para eu já sentir na pulsação, e aí eu vou começar a verbalizar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre prestando bastante atenção no metrônomo. 1, 2, 3, 4. Aí sim eu vou tocar. Eu nunca saio tocando igual um desesperado. Não, vai com calma, uma etapa de cada vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vamos praticar o dedilhado de 3 tempos. Escutando, batendo o pé no chão, verbalizando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. P, Ima, Ima, 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 P, Ima, Ima. Então, se você quiser melhorar o seu ritmo, sempre pratique um pouquinho com o dedilhado. De preferência, um pouquinho por dia. Se você falar assim, não, mas eu já sei tocar. Mas a diferença é nítida em quem já sabe, supostamente sabe tocar, mas não pratica com metrônomo, e quem aí sim realmente sabe tocar e pratica com metrônomo. É muito claro ver a diferença em questão de constância na pulsação na hora da execução da música. Vamos agora para aprender os novos acordes que vamos utilizar no hino primeiro e também no hino avulso caquinho. Os acordes que nós vamos utilizar são o Ré maior, o Sol maior, o Lá maior e vamos utilizar o Si menor, só que nós não vamos usar o Si menor em formato de pestana. Nós vamos usar o Si menor nesse formato aqui. Ele tem um som um pouco diferente mesmo, mas a vantagem de utilizar esse acorde é que, primeiro de tudo, não tem pestana, ou seja, você não vai sofrer para montar esse acorde aqui. E também é porque ele é muito parecido com o Ré. Só você montar o Ré e pegar cada dedo e subir 2 cordas. Pega esse dedo, sobe 2 cordas, esse dedo sobe 2 cordas. Ré, Si menor novo. O som dele realmente é um pouco diferente, porque ele é um Si menor com sétima e 11ª, o nome técnico dele, mas na função harmônica ele vai ter a mesma função harmônica de um Si e um Si menor com pestana. Então vamos praticar a troca de acorde já aplicando dentro do hino primeiro. Eu vou fazer o dedilhado Pima 2 vezes em cada acorde. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lembre-se do nosso polegar, ele sempre mudar mediante a tônica do acorde. Lembra que a gente precisa de um gabarito para saber se o ritmo está certo ou não? Então eu vou colocar o metrônomo em 100 BPM. Primeiro a gente escuta, depois a gente marca com o pé, depois a gente começa a verbalizar. 1,
2, 3, 4. Depois a gente começa a tocar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora que você já pegou o dedilhado, já pegou os acordes, a gente já consegue tocar no primeiro. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Cristo, meu mestre e meu Senhor, eu te adoro com fé, com fervor. Ó, que fazes meu coração, vem protegê-lo com tua unção e defendê-lo, ó meu guardião. É claro que o hino original do inário, ele tem outros acordes, a harmonia é bem mais complexa. Aí a gente simplificou a harmonia desse hino para ficar mais fácil de você tocar esse hino. Agora vamos tocar o hino avulso caquinho com os mesmos acordes, com a mesma batida, porém tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: o hino primeiro, a gente começa a cantar no primeiro tempo. Já no caquinho não, o caquinho ele começa no compasso incompleto. Então a gente vai contar até 3 e no quarto tempo que a gente começa a cantar o hino. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hoje eu me encontro sem forças. A guerra veio pra me derrubar. Na prisão de novo eu estou. Já não consigo mais lutar. A quem dera se o meu Senhor cumprisse aqui o meu desejo. Mas eu entendo, Deus do céu, que é tempo de sorrir e chorar, e o tempo que estou a passar seja talvez o de chorar. Se eu tiver que me afastar e seu abraço eu não ganhar, entenderei até que venha essa cela me tirar. E se eu tiver paciência e como Jó eu esperar, sei que ainda eu terei um caquinho pra me coçar. Nas lutas me levantarei e novo tempo que almejei. Se você conseguiu me acompanhar, maravilha, muito bom. Você pode até aumentar a velocidade. Eu geralmente toco esse hino avulso um pouquinho mais rápido, mas se tiver difícil para você ainda, você pode reduzir. Coloque numa velocidade que você consiga fazer certinho com consistência. Não queira correr. Para que você quer correr? Tá apostando corrida com alguém? Não tá. Então, diminui a velocidade, faça mais lento, mas faça com consistência, faça um ritmo bem marcado, uma pulsação bem firme. Se você reparou bem, o tom não estava confortável para eu cantar.
Na região aguda estava muito aguda e na região grave estava muito grave. Então o ideal é eu trocar a tonalidade na hora de tocar esse sino avulso. E como que a gente faz isso? A gente tem duas opções. Ou a gente toca em outro tom, mudando os acordes, só que aí tudo isso que você aprendeu hoje você vai acabar nem utilizando, ou senão nós vamos utilizar a capotraste. A capotraste, ou o capotraste, você pode chamar dos dois jeitos, os dois jeitos estão certos, é uma ferramenta que serve para a gente colocar aqui no braço do violão e, consequentemente, mudar a afinação do violão. Então, se eu fizer, por exemplo, um acorde assim, esse é o Ré maior. Só que, se eu colocar a capotraste aqui na primeira casa, eu não vou montar mais o Ré aqui, eu monto ele mais para frente. É como se o meu violão ele começasse a partir daqui, e aqui fosse a minha casa 1. Agora, fazendo a mesma forma que eu fiz, eu tenho um outro acorde. Não é mais Ré maior. É um Ré maior, só que meio tom acima. Ou seja, é um Ré sustenido maior. Ou se não, Mi bemol maior. Se eu continuar subindo, eu vou ter um Mi maior. Ré sustenido, Mi. Se eu subir mais um pouco, eu vou ter um Fá maior. Assim por diante, em todo o braço do violão. Não se preocupe em saber, eu estou fazendo um Fá, um Mi bemol. Não se preocupe com isso agora. O importante é, se você está tocando igual eu toquei, que estava muito grave para minha voz, o que eu posso fazer? Eu vou colocar a capotraste para subir o tom. Então, onde estava grave, talvez agora não fique grave. Então eu vou testar. Hoje eu me encontro sem forças, guerra veio pra me derrubar. Aí ele está um pouquinho grave, eu vou subir mais um pouco. Hoje eu me encontro sem forças, a guerra veio pra me derrubar. Pronto, agora está num tom confortável para minha voz. Para cada hino que você for tocar, para cada música, você tem que achar aonde fica o tom ideal daquela música para sua voz. Lembrando, o tom ideal não é, todas as músicas em sol fica bom para minha voz. Não, cada música tem um tom certo para a sua voz. Então a capotraste vai te ajudar a encontrar o tom certo daquela música para a sua voz. Agora, mais uma dica de capotraste para você. Quando você quer tocar o hino do inário, e aí você vê lá, o tom do inário está em Mi bemol, em Lá bemol, em Ré bemol, como é que você faz? Você usa capotraste. Coloca aqui na primeira casa. Agora eu vou te passar algumas referências de quais tonalidades você pode utilizar. Se o hino tiver um bemol, o tom dele vai ser Fá maior. Para tocar em Fá maior, você coloca a capotraste na primeira casa e toca como se fosse em Mi maior. Se o hino tiver dois bemóis, ele vai estar em Si bemol maior. Capotraste na primeira casa, você vai tocar com forma de Lá. Se o hino tiver três bemóis, vai ser Mi bemol maior. Capotraste na primeira casa, você vai tocar com a forma de Ré. O Cristo, meu mestre mesmo, a gente pode tocar aqui que vai dar certinho no tom do inário. Cristo, meu mestre, meu Senhor, eu te adoro com fé, com fervor. Se tiver quatro bemóis, vai ser Lá bemol maior. Capotraste na primeira casa, você vai tocar com a forma de Sol. E se tiver 5 bemóis, o tom vai ser Ré bemol. Você vai colocar aqui capotraste na primeira casa e tocar no tom de Dó. Então essa é a forma de você utilizar capotraste para conseguir tocar no tom certinho do inário. Gostaram do conteúdo de hoje? Quer aprender mais algum hino? Coloca nos comentários qual que é o hino que você quer aprender para que nós possamos gravar uma videoaula te ajudando a tocar esse hino também. No link da descrição você também vai encontrar o PDF do Inário do Violeiro, desse hino primeiro e do hino avulso Caquinho, para você imprimir na sua casa e praticar junto. E também vai ter todos os hinos que nós ensinamos nos últimos vídeos aqui no canal. E se você gostou do conteúdo dessa série de 3 aulas que preparamos para vocês aqui no YouTube, nós temos um curso completo de violão. E esse curso, além de você aprender as batidas, os dedilhados, os acordes, a forma certa de você estudar cada coisa, você também vai ter acesso ao Inário do Violeiro, com diversos hinos avulsos, com diversos hinos do Inário totalmente cifrados da forma correta. Muita cifra que você vê pela internet, ela está cifrada da forma incorreta. Muito inário que você vê por aí, a maioria deles estão cifrados do jeito errado, com posições erradas, com acordes errados.
Nós tivemos um trabalho, nós tivemos um cuidado de preparar um inário com a cifra totalmente correta para auxiliar nos seus estudos. Se você tem interesse em conhecer mais sobre esse curso, tem um link na descrição para te encaminhar para o nosso grupo de WhatsApp, onde você vai entrar para uma lista de espera e também tirar todas as suas dúvidas sobre esse nosso curso completo da Music Studio Academy. Então, se você tem um desejo no coração, e seu coração queima de desejo de tocar o violão, de cantar, de tocar nas visitas, nas tocatas, na missão do amor, na missão resgate, esse curso é feito para você. É um curso montado especialmente para a Irmandade da Congregação Cristã do Brasil, a Irmandade da CCB. Então esse curso foi feito especialmente para você, feito com carinho e dedicação, para que você alcance esse sonho, alcance esse objetivo de estar tocando e louvando a Deus com o seu violão. Então já sabe, né? Já entra aqui no link da descrição para você já entrar nessa lista de espera e tirar todas as suas dúvidas antes de se matricular no nosso curso. Deus abençoe grandemente sua jornada de tocar violão e louvar a Deus com o coração e até a nossa próxima série. Fui!